Muito bem, os efeitos têm milhões de aplicações e usados de maneira criativa, as possibilidades são infinitas. Mas nesse vídeo eu vou mostrar uma aplicação que eu particularmente gosto muito: efeitos aplicados em tipografia, isto é, em objetos de texto. Eu estou novamente no arquivo Múltiplos Atributos, que você pode encontrar na pasta de exercícios desse capítulo. E à direita, na coluna de painéis, eu vou abrir o painel Artboards e vou dar um clique duplo na quarta prancheta. Vou segurar a barra de espaço para mudar para a mãozinha e vou rolar a prancheta aqui para o lado. E vamos aplicar uns efeitos nesses textos. Eu vou selecionar a palavra Roughen e no rodapé do painel Appearance eu vou abrir o menu de efeitos e no grupo de distorção e transformação eu vou escolher o efeito Roughen, que pode ser traduzido como enrugar ou encrespar. Abre a caixa de diálogo, eu vou logo ligar o preview e já temos um resultado interessante. E aqui você pode experimentar com o tamanho e aqui embaixo com o nível de detalhe. E aqui no final eu vou escolher pontos suaves, smooth, para um resultado arredondado, bem legal. Eu vou voltar para pontos de canto, corner, vou aumentar o nível de detalhe e confirmar. Ok, excelente. Com o objeto ainda selecionado, eu vou de novo no menu de efeitos e agora eu vou no grupo Stylize escolher o famoso efeito de sombra Drop Shadow. Eu vou ligar o preview e vou diminuir bastante a opacidade. E aqui abaixo temos os controles de deslocamento offset na horizontal e na vertical. E o controle de blur para borrar as bordas da sombra. Muita gente acha esse efeito meio batido, eu concordo, mas ele continua sendo muito popular, então aí está. E aqui um detalhe interessante, repare no painel Appearance que enquanto o efeito Roughen foi aplicado em cima, o efeito de sombra é aplicado embaixo dos caracteres. Faz sentido. Muito bem, eu vou selecionar a palavra Heavy, vou abrir o menu de efeitos e no grupo de distorção e transformação vou escolher o efeito Pucker e Bloat. Eu vou ligar logo o preview e mover o controle para a esquerda. E eu tenho esse efeito espetado bem legal. Eu vou confirmar, ok. E como eu apliquei o efeito em um objeto de texto, eu posso editar o texto. Então eu vou pressionar a tecla T para mudar para a ferramenta de texto. Vou posicionar o cursor aqui no final e clicar uma vez para definir o ponto de inserção. E vou escrever, isso mesmo, metal. E os novos caracteres recebem automaticamente o efeito. No painel de ferramentas, eu vou voltar para a seta preta e vamos ver mais um. Eu vou selecionar a palavra Scribble e no menu de efeitos eu vou escolher no grupo Stylize o efeito Scribble, que significa rabisco ou rabiscar. Abre a caixa de diálogo e aqui uma dica. Esse efeito tem muitos controles e, claro, você pode experimentar à vontade. Mas repare que aqui em cima temos o menu Settings com algumas configurações pré-fabricadas. E escolhendo uma, por exemplo, Tight, apertado, podemos comparar o resultado com os valores definidos pela configuração. Eu vou escolher outra, por exemplo, Swash, e temos novos valores e um novo resultado. E assim fica mais fácil entender o que cada controle faz. E podemos também, ao invés de partir do zero, usar uma configuração como ponto de partida e depois modificar alguns controles para chegar mais rápido no resultado desejado. E aqui uma dica, repare que ao lado de alguns controles, por exemplo, Path Overlap, que significa sobreposição de segmentos, e Spacing, espacejamento, temos controles de variação. Quando a variação está zerada, significa que o valor ao lado se mantém constante. E quando temos algum valor na variação, significa que o valor ao lado, claro, está variando nessa quantidade. Eu vou confirmar e, como você já deve estar imaginando, aplicar efeitos em tipografia é uma técnica excelente para, por exemplo, personalizar um título para um cartaz ou criar um logotipo. E como você já sabe, para editar o efeito depois de ter sido aplicado, basta selecionar o objeto e clicar no nome do efeito no painel Appearance para abrir novamente a caixa de diálogo e continuar modificando dinamicamente. Muito bem, as possibilidades são infinitas, são muitos grupos e muitos efeitos, então agora é com você. Experimente e divirta-se.